Fala galera, tudo bem? Tô passando aqui para falar sobre um assunto interessante, no mínimo interessante. Eu vou precisar misturar aqui o Petros jogador, do Petros amigo, do Petros repórter, do Petros jornalista, mas eu acho que principalmente do Petros empresário, porque agora antes de vir para o treino, acabei de chegar aqui no treino, o dia já vai chegando ao fim na Arábia Saudita, e eu vi que muitas páginas de esporte do Brasil e muitas páginas relacionadas ao São Paulo, que cobrem o São Paulo, noticiaram aí essa situação do Marcos Leonardo, né? E a gente vê muitos comentários, a galera vai replicando e sem ter muita noção, sem ter muito entendimento do que acontece, de como acontece. E infelizmente nos últimos meses, né, e agora na última semana, o São Paulo teve 3 baixas importantes: o Caleri, o André e o Rian. Talvez a pior lesão para um jogador de futebol profissional, e são grandes jogadores e que vêm ajudando muito São Paulo, e eu desejo uma excelente recuperação, que Deus abençoe, que vocês se mantenham firmes aí para poder voltar ainda melhor. E dentro dessa situação, nos últimos dias aí, eu já com a cabeça de empresário, falei, velho, o São Paulo não está numa situação financeira muito bacana, não tem condições de fazer grandes aportes hoje para poder fazer uma contratação de peso. Acredito que o São Paulo precisa muito ter um número 9 para essa fase final de Libertadores. E também de Campeonato Brasileiro. E comecei a pensar, falei, o que é que eu posso fazer para tentar ajudar, de qual maneira eu posso... Comecei a pensar. E ali antes de dormir eu tenho o meu bloquinho ali meu bloquinho da loucura, né? Que eu sempre fico imaginando algumas situações relacionadas à minha vida, relacionadas a de como eu posso ajudar alguém ou algum clube, ou enfim. E eu já tô aqui na Arábia, já vou para minha 8ª temporada. Sou hoje o brasileiro com mais tempo de Arábia consecutiva, obviamente. E tive uma ideia, tá? Tive uma ideia muito interessante no meu ponto de vista. Tive uma ideia porque o estilo e a cultura árabe dentro do futebol, ele é muito interessante, porque acontecem às vezes algumas coisas que a gente não consegue explicar muito. Nesse caso específico do Marcos Leonardo, no meu ponto de vista, o principal atacante nesse momento do mundo árabe. Todos vocês viram o que ele fez no Mundial de Clubes, mas vocês não viram a quantidade de gols e de como o Marcos Leonardo jogou aqui na temporada passada na Liga Árabe, nos campeonatos, na Copa do Rei. O Al Hilal contratou o Marcos Leonardo por 40 milhões de euros, e um jogador que entra na cota abaixo do sub-20 para poder ser o substituto oficial do Mitrovic, né, que é um grande atacante aí a nível Europa. O que é que acontece? O Mitrovic se machuca e surge a possibilidade do Marcos Leonardo jogar. E o Marcos Leonardo entra e em pouquíssimos jogos faz muitos gols e começa a jogar muito bem e começa a ter uma confiança absurda. O Marcos é um menino muito bacana, tá? Treina muito, é um menino muito família, é um cara que tem um potencial gigantesco, que teve essa possibilidade e oportunidade de vir para cá e já resolver a sua vida financeiramente. Mas para mim é o principal atacante nesse momento aqui no mercado árabe, em termos de juventude, de força, de gols, em termos de trabalho, de tudo que esse menino pode fazer. Dentro de todo esse contexto, eu, conhecendo muito o mercado árabe, de como funcionam as coisas por aqui, tive uma ideia. O Al Hilal mesmo pagando 40 milhões de euros pelo jogador, agora depois da saída do Jorge Jesus e da chegada do Inzaghi como treinador, é um processo natural, né? Um treinador gosta mais de um jogador, outro de outro,
Mas aqui o clube nunca se preocupa muito com os seus ativos, né, que são os jogadores. E existe uma grande possibilidade do Marcos não ser inscrito pela quantidade de estrangeiros. São notícias aqui importantes e de fontes muito confiáveis minhas aqui da Arábia Saudita. E existe a possibilidade, sim, de um jogador que foi comprado por 40 milhões de euros, o melhor atacante do clube, o artilheiro do clube no ano, não seguir. E aí eu mandei uma mensagem para ele. Falei: Marquinhos, como você tá, meu irmão? Tudo tranquilo? Sei que você tá treinando firme aí. Sei que existe essa situação. Sei que existe essa situação. E que você fique calmo, treine bem, tudo vai se resolver. Você fez um ano incrível, com certeza vai aparecer um grande clube para você. Qual é o problema, galera? A janela fecha em pouquíssimos dias. É muito difícil que algum clube faça a compra tendo em vista o investimento que o Al Hilal fez de 40 milhões. Assim, faltando uma semana. É muito difícil. A não ser, pode acontecer, obviamente, porque a gente já viu aí casos acontecendo aí do nada. Última hora vai fechar a janela, faltam 2 horas, a galera vem e abre o cofre, né, como a gente fala, e faz esse tipo de investimento. Até agora, a perspectiva do que a gente conhece aqui de mundo árabe é de que isso não aconteça nesse momento, tá? E aí, olha a minha astúcia e audácia. Falei com mandei mensagem pro presidente Júlio Casares. Falei: presidente, tive uma ideia, acho que casa muito com o momento do São Paulo, e o que é que você acha? E o presidente gostou muito da ideia, muito mesmo, porque além de trazer a possibilidade, eu trouxe um direcionamento de como isso poderia ser feito. Por quê? O Al Hilal, o atleta tem contrato. Caso o Al Hilal não consiga um clube para pagar o contrato do Marcos, o Al Hilal vai ter que pagar e arcar com o contrato dele, com o salário mensal, que é gigantesco, sim, como foi noticiado aí, né? Eu não sei exatamente, porque isso não me cabe, mas falam que gira em torno de 2,5 milhões de reais por mês. E aí foi eu, na minha astúcia, e conversando com o presidente do São Paulo. Eu tenho uma relação muito grande, eu tenho uma relação muito importante com o clube, tá? Muito importante mesmo. E eu falei: presidente, o Al Hilal vai ter que pagar daqui a uma semana, daqui a pouquíssimos dias. Se não aparecer ninguém, o Al Hilal vai ter que pagar o contrato inteiro, o salário inteiro. Imagina a possibilidade de conseguir esse atleta que resolve o que o São Paulo precisa. E imagina a visibilidade que esse atleta pode ter fazendo um final de Libertadores incrível, porque é um jogador de muito potencial, um jogador muito bom, é um jogador que eu tenho certeza que resolveria esse problema nesse momento. O São Paulo não precisaria fazer nenhum tipo de aporte, nenhuma loucura. Se tentaria, junto ao Al Hilal, fazer uma compensação, onde o Al Hilal pagasse aí 50% ou 80% do salário, já que eles teriam que pagar tudo. O jogador receberia então entre 50% e 80% do Al Hilal. Pelo menos essa seria a proposta que eu faria. O São Paulo entraria com a compensação, com o restante. E para o jogador seria incrível, porque voltaria para um clube de massa, um clube extremamente importante, um clube onde ele poderia, inclusive, ajudar o São Paulo aí a, quem sabe, conseguir voltar aí ao cenário mundial, sendo campeão da Libertadores. E em dezembro, assim que abrisse a janela de inverno, o jogador em atividade num grande clube, fazendo muitos gols, tendo a possibilidade de retornar para a Europa, como eu tenho certeza que deve ser um pensamento dele, de retornar à seleção, ou mesmo voltar para um grande clube aqui do Oriente Médio, ganhando o dobro do salário, sendo vendido pelo dobro do preço. Então é isso, galera. A situação do Marcos é essa. A gente espera que se resolva. Tô torcendo muito para que isso dê certo, tá? Eu acho que casaria muito. Seria um casamento perfeito aí, mesmo que com prazo de validade. Eu acho que faria muito sentido, tanto pro atleta quanto pro clube. E eu torço aí
O presidente Júlio, com toda a sua comitiva, são muito inteligentes. E eu tô torcendo aí para que isso aconteça, porque o Marcos merece, porque o São Paulo tá precisando muito, e eu acho que seria aí um match perfeito. E já aproveitando em relação ao São Paulo, desenvolvi um projeto. Tô aguardando só o presidente me passar a agenda aí para poder apresentar para ele, que eu acho que o torcedor vai gostar muito dessa outra ideia que tive. Eu acho que o torcedor vai gostar muito dessa outra ideia que tive. E isso também colocaria o São Paulo como pioneiro num segmento muito importante aí no Brasil, tá? Tamo junto, galera. Desculpa aí me alongar, mas eu precisava explicar porque a galera sai falando que é impossível, que é possível, e vão replicando e acaba ficando tudo muito vago. Então eu tomei a liberdade aí de vir falar isso pra vocês. Fechou? Tamo junto, fiquem com Deus. Grande abraço. E é nóis.